também. Que A nacionalidade do Papa influencia muito? Não necessariamente. Não? Precisamos agora... Eu acho que é mais busca de perfil. São tantos, né, Papa? São tantos. São tantos, né? Vocês têm uma aposta? Uma aposta ou uma preferência? A preferência a gente tem, mas eu não vou falar, mas... É bom, preferência eu tenho, mas eu acho que eu sou mais apto a falar. O padre não pode. Não vai ter problema, né? Não posso declarar voto. Não, assim... Começa com L, né? Não, porque depois ele não é eleito, eu fico prejudicado. Exatamente, falar, tava torcendo pra hoje. Não, o padre tá privado de... Isso. Não, mas, por exemplo, eu acho que é um nome muito bem quisto por muitas pessoas. Se o cardeal Sará fosse o Papa... eu entendo que assim, de todo o meu círculo de pessoas próximas, de tantos fiéis e tal, seria uma pessoa amada. Seria o primeiro Papa africano e me parece que é uma pessoa que ao longo dos últimos anos falou coisas muito sensatas em relação à igreja e tantas outras. Agora, é que novamente, né, claro, toda vez que a gente fala isso, então você está torcendo para ele, ou você quer uma campanha, não tem campanha, não existe isso, mas... De todos muitos que apareceram aí, me parece que o cardeal Sará seria uma pessoa que causaria um impacto, que casaria com muito desse espírito do que está sendo o renascimento católico, de fato. Sim. O pessoal está falando, faz o S. Mas é um nome muito bem quisto. Você vai ver que se a gente mandar para muitas das pessoas dessas pessoas que foram convertidas nos últimos anos, vão ter muitas pessoas que se identificam com a figura do cardeal Sará. Isso não necessariamente vai se refletir, então, portanto, no mundo eclesiástico entre as outras pessoas, porque, por exemplo, o Papa Francisco é uma pessoa que eu desconhecia. Conhecia a única notícia que eu tinha lido dele na minha vida, tinha sido uma notícia muito pontual na Argentina, uma coisa completamente local. Eu não sabia nem que ele era bem conhecido dos bispos mundialmente. Então, quando você conversa com os padres, né, por isso que é temerário às vezes você falar isso, eles conhecem, os bispos em especial, eles conhecem muito mais os nomes que são conhecidos entre eles, porque daí tem um outro, tem quem é conhecido para nós, assim, para quem acompanha de maneira indireta, e tem quem é conhecido para eles se conhecem. E tem quem é conhecido para a Europa, e tem as pessoas, tem círculos no fundo, acho que, falando dessa parte humana de uma maneira que eu acho que não é grosseira, existem certas atividades que certos cardeais fazem que tornam eles conhecidos para certos grupos de cardeais. Exato. Então, o cardeal faz um certo trabalho de caridade, ou ele participa de certas comissões, ou sínodos, ou outras coisas. Então, aquilo vai gerar uma influência, porque pense que a influência não é o que o grosso da sociedade acha, é o que... eu acho que um primeiro ponto, olhando nessa parte humana da eleição do Papa, é ele ser conhecido. Porque, na verdade, se os outros cardeais não conhecem tanto o cardeal, a chance dele ser nomeado é muito remota. Existem casos na história da igreja de realmente, beneditinos até relativamente obscuros, com fama de santidade, mas nenhuma influência na igreja temporal, que foram nomeados, e casos até muito notórios de papas excepcionais, salvo engano, Pio VII, né, que liderou a igreja durante a Revolução Francesa, era um beneditino. Então, assim, existem casos da pessoa totalmente isolada que é eleito, mas em geral, falando de uma maneira bem humana aqui, o cardeal preside certas comissões, participa de certos grupos, ele vai ser conhecido pelos outros. Isso aumenta a chance dele ser nomeado. Então, quando a pessoa vai prever, eu acho que mais do que olhar a internet, às vezes, ou não sei o que, você tem que entender, se você quiser fazer uma previsão, se for do interesse da pessoa querer tentar prever, ela tem que olhar mais os cardeais que são conhecidos dos outros cardeais. E eles citam, eles conhecem, eles têm uma visão melhor sobre isso. E você, Guto? Eu vou falar, mas também um outro ponto é que, por exemplo, o Papa Francisco, o Papa Bergoglio ali, pelo fato que o próprio Padre Michelino trouxe sobre questão de saúde e tudo, foi colocado ali, não, mas vamos colocar o Bergoglio, e talvez ali soava como um pontificado curto, não é, Padre Michelino? Soava um pontificado de passagem, não é? 12 anos, imagina? 12 anos, então é uma coisa muito imprevisível. O que, historicamente falando, não é um tempo tão longo, né? Isso, claro. 266 papas em 2000 anos de igreja, então realmente você vai vendo ali. O papado, por exemplo, de João
Paulo II Isso. foi 27 anos e meio. 27 anos. É um papado mais curto, mas não Paulo, tão curto. Paulo VI, 15 para 16, né? 15 para 16. É que nós vivemos esses 12 anos agora, né? Então, claro, tem uma percepção maior, mas sim, vamos continuar. Não, mas eu penso, citar nomes realmente é bem complicado, eu não teria medo de falar, mas não como preferência, mas como um pensamento que possa enquadrar com a realidade hoje de igreja, que eu penso que seria sensato, talvez, um Papa que desse um pouco um equilíbrio numa realidade polarizada profunda que a igreja vive hoje, né? Numa politização, se nem existe essa palavra, dentro da igreja, alguém que tivesse um posicionamento que desse uma calmaria a tudo isso que a gente vive dentro da igreja, talvez. Mas eu ligo para algumas pessoas, conversam, e aí a gente vai vendo que o que a gente às vezes olha, pensa, tem realmente a ver e tudo. Então se fala muito da possibilidade do primeiro Papa africano, realmente isso é uma coisa que é recorrente naquilo que se fala ali dentro, principalmente aqueles que trabalham ali dentro do Vaticano, se fala muito sobre isso. Não necessariamente não necessariamente só tem o Cardeal Sará. Falaram muito do Cardeal... O Tucson. Do Cardeal Tucson. O Tucson e também e do Ambongo. Isso. Cardeal Ambongo, que é o arcebispo de Kinshasa. Mas lembrando que você falou muito pouco antes da eleição de o Karol Wojtyla para João Paulo II, você falou muito pouco do nome dele antes da eleição do Papa Francisco, você falou muito pouco do nome dele. Muito pouco. Então foram surpresas, entre aspas, ali, pode-se falar, não é? Mas ali, e o que eu também tenho acompanhado, que conta um pouco a proximidade, a simpatia, que seria uma continuidade ali de uma forma mais direcionada, se é que o conclave vai caminhar para isso, que é o próprio cardeal filipino, não é? O Tagle, que é muito falado, isso, que é conhecido como o Francisco asiático, aquela coisa toda que as pessoas falam, e que ele é muito simpático, e que todo mundo, tudo. Católica, Isso, né? isso. Que é maior Isso. Prefigura aí, falava sobre o renascimento da igreja no mundo, e a Filipina é um país de grande renascimento. Que está dando vocação para o mundo. Na última viagem do Papa que foi feito, na viagem que ele fez à Filipina, ele foi recorde absoluto de público numa viagem, ele reuniu 6 milhões de pessoas. 6 milhões de filipinos. Na época de João Paulo II já foi um recorde de público, que foram 4 milhões. Quando o Papa João Paulo II foi para Filipinas. E agora, quando o Francisco foi, reuniu 6 milhões de pessoas. Bastante. É uma coisa muito expressiva, né? Sim. Mas, Sali, se é pra gente colocar um nome assim, realmente, se fosse agudo, tá? O Cardeal Sará seria, com certeza, uma coisa que nos deixaríamos muito felizes, mas como também o próprio, talvez, o Parolin ali, que ele demonstra pelo menos ali um pensamento que vai equilibrando as coisas, mas isso aí é como a gente está falando aqui, é só coisas que... absoluta especulação. Agora, você sabe que é importante as pessoas entenderem que a fé dos fiéis, ela não vai, e aí acho que é para as pessoas que acompanham muito o debate da igreja, né? Especialmente às vezes os católicos que estão muito assim, mas eu preciso ser eleito esse papa e tal. Olha, existiram papas santos ao longo da história, existiram papas que tinham muitos defeitos. Isso é uma realidade sabida. Tiveram papas na Renascença que eram... embora notoriamente as pessoas falam muito do Papa Borgia, sabem que o Papa Borgia, quando ele de fato ele tinha uma vida realmente muito complicada antes de ser nomeado, mas quando de fato ele virou Papa, todo mundo conta que ele se converteu e na verdade fez o papado melhor do que muitas pessoas imaginam. Então às vezes até uma pessoa que teve uma vida escandalosa no passado, quando senta na cátedra, no trono, o Espírito Santo envolve ela. Então isso de fato aconteceu na história. Mas existiram papas bastante de vidas aquém da missão, porque é uma missão que Deus está dando. Deus vai chamar e você pode corresponder à missão de maior ou menor grau. Agora, existiram então grandes papas santos, existiram papas que não eram santos ao longo da história, e essa é uma realidade da igreja. Mas é muito importante entender que existiram pessoas que se perderam durante papados de papas absolutamente santos. Então você pega lá o papado de São Pio X, e São Pio X um grande santo, e almas se perderam, e pessoas se perderam todos os outros. E existiram pessoas, em épocas de papas que, novamente, não eram os melhores, que foram grandes santos, e foram grandes pessoas, e levaram as almas adiante. Porque essa é a beleza da igreja, quer dizer, o chamado das pessoas de santidade não vai ser determinado
pela santidade pessoal do Papa. Novamente, Isso. o Papa é o zelador e o portador da fé, e ele mantém a unidade da fé, e ele está lá mantendo até uma... mas se ele for santo, ajuda bastante. Claro, e é muito melhor. E nós rezamos, e aí vem a ponto, nós rezamos pela santidade do Papa, e nós rezamos para que o Papa seja santo e corresponda à sua missão. O tempo inteiro, né? Todas as missas, em todas as missas, nós rezamos pelo Papa. E acho ótimo o Padre ressaltar isso, porque eu não estou querendo relativizar a história de que não importa se ele é santo. O que eu estou falando não é no sentido de relativizar, e acho que importa sim, mas é de não ser determinístico, as pessoas não se perderem da missão de santidade pessoal por causa da eleição. Eu acho que isso... porque a santidade de Deus é uma obra do Espírito Santo, tem razão. As pessoas não podem se perder nesse sentido. Eu entendo que a igreja precisa hoje de afirmação de dogmas. A igreja precisa de clareza doutrinal. Não dá para você... as pessoas anseiam por uma doutrina clara. Esse é um erro que muitas pessoas da igreja têm cometido nas últimas décadas. E esse é um erro que perpassa tudo na igreja, que é a ideia de, poxa, caramba, então nós vamos agora dialogar com o mundo moderno, nós vamos estender uma mão ao mundo moderno, nós vamos conversar e tal. É maravilha, estender mão, as pessoas abrirem diálogo, tudo isso, mas se não ficar claro qual é o ensinamento da igreja, isso não atrai os fiéis. Tanto que você vê claramente as paróquias nas quais a doutrina é mais claramente ensinada. Eu não estou falando de sectarismo, de nada disso, eu estou falando só apenas de ensinar a doutrina com clareza, fique claro qual é o ensinamento. Essas são as mais cheias, isso é sempre assim, todos os lugares do planeta é assim, do mundo inteiro. Estou falando que eu fui em outros países, eu vou visitando, em todo lugar é igualzinho. Você vai ver numa paróquia, então, sei lá, em Londres, você vai lá no Oratório de Londres, que é a igreja que descende do Cardeal Newman, grande figura. Você vai lá, a missa que é muito bem celebrada e a doutrina é claramente ensinada, a missa é cheia, cheíssima, assim, são pessoas realmente, num lugar extremamente secularizado, as pessoas lotando as missas em Londres. E quando a doutrina não é tão clara, a comunidade vai se dispersando, porque a pessoa pensa assim, poxa, se é para eu ser pagão dentro da igreja, por que eu vou para dentro da igreja, eu vou para outro lugar? Então, uma coisa que tem que ter um entendimento, isso não é para as pessoas novamente entrarem na loucura do Twitter ou nada, é só para ter claro isso. Há um anseio, e acho que pensando em padres, bispos e tal, que às vezes falam, não, temos que nos adequar ao mundo moderno. Então, se adequando ao mundo moderno, né? Adequado ao mundo de 2025. As pessoas anseiam por tradição, anseiam por clareza, elas não são necessariamente preocupadas com o formalismo, né? Então o mundo moderno necessariamente a capa longa ou essas coisas de fato não têm uma aderência tão grande. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.